A suficiência de Cristo. Eis o tema do livro Colossenses das Escrituras Sagradas. Vamos continuar ouvindo a voz de Deus neste livro, mais uma vez, vendo mais um trecho dele, Palavra de Deus. E hoje nós vamos focar no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Vamos focar na palavra de Deus. Povo de Deus, você trouxe a palavra? Você está com a palavra? Você vai atentar para a palavra? Espero que sim. Traga a palavra de Deus. Tome nas suas mãos, coma com os olhos e com muita firmeza. Traga a palavra de Deus. Olha a palavra de Deus. Antes de lermos o texto para esta noite, vamos recordar os dois versos que resumem este tema de Colossenses. No capítulo 2 ainda, versos 9 e 10, vamos proclamá-los juntos, vamos ministrar uns aos outros esta verdade central deste livro, Carta Colossenses. Juntos então, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Recordando o início do livro, no capítulo 1, quem é o autor deste livro, desta carta? Diz lá no capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Na antiguidade, o remetente vinha no início da carta, você já sabia de quem era. A assinatura não ficava para o final apenas, mas já no início. Então, Paulo, apóstolo, uma carta apostólica, palavra de Deus, autoridade apostólica. Não um texto desta igreja, produzido por esta igreja ou algum guru por aí, mas palavra de Deus na voz apostólica. E diz o verso 2, ainda no capítulo 1, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, cidade de Colosso, onde estava a igreja, por isso aos colossenses, e nesta noite aos bragantinos, irmãos em Cristo, santos e fiéis. Quem são esses irmãos em Cristo? A igreja. No capítulo 1 ainda, o verso 12, 13 e 14, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E agora o texto para nós desta noite, a partir do verso 11. Na verdade, eu vou começar mais uma vez a partir do verso 9, para termos um pouco mais do contexto, do argumento mais completo. E agora então a palavra do Senhor para a sua vida, você que aqui está, para o seu coração nesta noite, nesta esquina, na rua da eternidade. Que Deus então agora edifique a sua vida, o seu coração receba a palavra. Ouça, a partir do verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas,
mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mais uma vez, o texto para a bênção do seu coração. Verso 11: nele também vocês foram circuncidados com a circuncisão feita, com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando comecei a primeira série, lá entre os meus 6 e 7 anos, tínhamos o caderno de desenho, experiência nova para nós, naquela classe. E chegou a primeira aula, quando então tínhamos o momento da aula do desenho artística. Todos nós fomos desafiados a expressar ali nossa veia artística e criar um desenho. E a professora nos deu um tempo e pediu que cada um se concentrasse no seu caderno, na primeira página em branco. E assim fizemos. Silêncio geral. Depois de um tempo, um solucinho começou a soar na sala de aula. E era um colega não muito longe de mim. E a professora veio conferir o que estava se passando. E ela perguntou, ao chegar próximo do colega, o que acontece? E ele, em soluços, disse: eu não sei fazer. E eu dei uma olhadinha no caderno dele e realmente não sabia. Se eu não tenho veia artística, não sei o que dizer dele. Estado lamentável, a página dele. A professora passou a mão na cabeça dele, virou aquela página estragada e colocou então diante dele uma página novinha e disse para ele: não tem problema, você pode começar de novo. Quantas vezes na vida você já pensou nisto? Seria tão bom poder começar de novo.
iniciar novamente. E nós sabemos que nós carecemos, no geral, não apenas em alguns momentos que caímos na nossa realidade, mas no geral precisamos de um novo começo. Mas é possível começar de novo. Quando Nicodemos, aquele sábio líder religioso em Jerusalém, foi conversar em particular com Jesus, e Jesus fala a ele sobre o novo nascimento, ele diz: eu já sou velho. Alguns de nós diriam então, com os meus anos corridos, posso começar de novo. É possível isto? É possível acertar com Deus? E mais, é possível acertar definitivamente com Deus, de uma forma quando então começo de novo acertado com Deus, e de uma forma que não vai retroceder, ser revogada definitiva. Posso acertar com Deus de uma forma eterna. O que preciso fazer para alcançar, para iniciar de novo, para merecer esse novo começo com Deus? O que eu preciso pagar? O que eu preciso ofertar? Que esforços preciso entregar? E nisso tudo, onde ficam os poderes espirituais? O trabalho deles contra mim. Eles precisam ser aplacados. Eu preciso dominá-los de alguma forma, com alguma fórmula. Ou há entre eles, ou são eles do bem, e eu preciso contato com eles, buscar deles então o apoio para que eu possa então ter esse novo começo. Essas questões são as questões desse texto que nós lemos aqui. Questões cruciais para a vida, para você. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, lá na Ásia Menor, atual Turquia, lá de Roma, sua prisão domiciliar, último capítulo de Atos, ano 61, recebe a visita do pastor Epáfras, pastor da igreja de Colossos. E o pastor passa para ele um relatório sobre a igreja. E ele escreve esta carta orientadora, uma carta apostólica. Então, autoridade para todas as igrejas. E os irmãos de Colossos tinham que conviver, então, com alguns pensamentos na cultura, a visão religiosa, mística que dominava a cultura. E o apóstolo Paulo escreve para afirmá-los no Evangelho em contraposição à mentalidade religiosa, filosófica, que dominava os seus concidadãos ali, naquela região toda e também na cidade de Colossos. E quando chega nesses versos, o que é que a palavra de Deus fala a você? A palavra de Deus diz: reviva em Cristo. Isto mesmo, você ouviu? Reviva, mas reviva em Cristo. Esta é a carta sobre a suficiência de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus plenamente em Cristo, nada faltando, verdadeiro homem, Jesus, e verdadeiro Deus entre nós, toda a plenitude nele, nada falta nele, de Deus. Deus chega muito perto de nós, anda entre nós. Então, em Cristo, Cristo suficiente, nele nada falta,
nessa suficiência que você precisa reviver. Como reviver em Cristo? Como reviver em Cristo? Seja sobrenaturalmente transformado. Isto, seja sobrenaturalmente transformado. Não estamos falando de um reviver simplesmente talvez de virar uma página de calendário ou de ano no calendário. Não é disso. Nós estamos falando de você talvez mudar de cidade, de emprego. E alguns pensariam até, quem sabe, vou mudar de família, de casamento. Não é isso. Não se trata de você começar algumas terapias com algum terapeuta. Trata-se de algo único, que somente aquele em quem reside toda a plenitude da divindade o pode fazer. É algo sobrenatural, é algo que não se explica, é algo que não nasce do poder humano. Veja que o apóstolo Paulo trata aqui nesse texto de um fator desafiador, o termo ressuscitados. Ressuscitados. Conhecemos a palavra. Mas ressuscitados, sabe o que é isto, não sabe? Alguém morreu real, morte real, e volta à vida. Este é o conceito de ressuscitado. Este é o conceito conhecido na palavra de Deus. A palavra de Deus desconhece termos, por exemplo, reencarnação. Não existe na palavra de Deus o termo reencarnação. É estranho, ela desconhece. A palavra de Deus tem o termo ressuscitado. Aplica isso a Cristo e aplica isto àqueles que estão em Cristo. Ressuscitado. Então ele está falando de algo aqui tremendo, desafiador. Depois de sepultados, nesse texto, no verso 12, ele fala em ressuscitados. Foram sepultados e foram ressuscitados. Algo tremendo. Presta atenção. E ele diz, foram ressuscitados. Lembre-se que ele está escrevendo à igreja em Colossos, no meio daquela sociedade e cultura pagã, que partia da visão grega, de uma dualidade, e era sincretista, assimilava um pouquinho de cada religião e adaptava o que eles criam. Lá está, naquela cultura, naquela cidade, um grupo que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo e passou pela experiência do estar em Cristo, da conversão. Então ele fala a eles, os lembra, os recorda daquilo que aconteceu, já se deu na vida deles. Por isso ele diz, vocês foram ressuscitados. Não se esqueça disso. Quando a cultura, as pessoas, os gurus por aí vierem dizer a vocês que Cristo não é suficiente, eles não diziam que Cristo deveria ser abandonado. Não era isso, não era isso. Eles eram sincretistas. Diziam, ok, Cristo, mas não é suficiente. Ele é apenas mais um guru, mais um guia, mais uma emanação que veio de Deus, entre outras. Vocês precisam ouvi-lo, mas não é suficiente. Precisam algo mais. Quando vocês ouvirem isto, não se esqueça que vocês foram ressuscitados. Então, o apóstolo Paulo não está falando a eles, vocês serão ressuscitados. O apóstolo Paulo está dizendo, a palavra de Deus aqui está dizendo, e todo aquele que está em Cristo, verdadeiramente em Cristo, já foi ressuscitado. Está em efeito. Está em efeito. Não no sentido de que o cristão se torna um zumbi. Também não se refere aqui então ao pós-morte, quando se fala em ressurreição, que é algo que o cristianismo colocou no mundo. Cristo, a única ressurreição, objetivamente pode ser constatado.
O cristianismo, ao fazer isso, é lido muitas vezes como algo que é para depois da morte. E já ouvi de pessoas que não conhecem o Evangelho, mas que ouviram este conceito, adotarem para suas vidas e me dando a seguinte colocação: pastor, deixa mais para frente, não é? Gozar a vida um pouquinho. Mais para frente lá, aí eu vou pensar nisso aí. Então, Cristo, Evangelho é um negócio assim, para depois do cemitério. Agora não. Vocês já foram ressuscitados, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus. O que é isto? É a chamada vida eterna no Evangelho de João. Jesus fala tanto de vida eterna lá. E lá ele diz, ele define o que é vida eterna. É conhecer a Deus e andar com Ele, poder andar com Deus. Sim, eterno, por quê? Porque começa já, vocês foram ressuscitados em Cristo. Vocês estão vivos para Deus, hoje, agora, a partir do momento que creram. E vocês estarão amanhã, depois e por toda a eternidade. O cemitério é apenas um momento nessa caminhada. Esta dimensão desafiadora de ser ressurreto é que está aqui. Mas como isso é possível? É possível isso acontecer? Humanamente não. Não há esforço humano, conhecimento humano, ciência humana, recurso humano que possa fazer isto. Realmente levar ao reviver em Cristo é algo sobrenatural. É uma transformação sobrenatural. Esse ressuscitar é possível somente como? Pelo poder de Deus. É algo que Deus realiza. Ele fala sobre a circuncisão feita por Cristo. Circuncisão, prática judaica, e que, entende-se, tinha sido adotada também pela cultura e recebido uma nova interpretação ali dentro daquele sincretismo religioso da mentalidade que habitava naquela sociedade onde estavam esses cristãos aqui. E o apóstolo Paulo diz, olha, não é a circuncisão, não é por aí. E aí ele faz um jogo de circuncisão, batismo, a circuncisão que Cristo faz, que é a verdadeira. Enfim, ele não está falando de uma circuncisão agora em Cristo no sentido físico, mas ele fala da circuncisão em Cristo, algo que Cristo faz, Deus em Cristo. Ele fala da circuncisão que é retirar o corpo da carne, e o termo carne aqui no apóstolo Paulo em geral se refere ao quê? Refere à inclinação minha para o pecado, aquela que está em todo ser humano. E ele volta a dizer no verso 13 sobre a incircuncisão da sua carne. De novo, refere-se à tendência, à atração ao pecado que é comum ao ser humano. Então, é em Cristo que é realizado este libertar. É algo que só Deus pode fazer. E aí ele vai dizer, Deus os vivificou em Cristo. Você não vivifica você mesmo. Deus os vivificou. Como é que os nossos irmãos lá em Colossos ressuscitaram? Foram vivificados. Como? Pelo poder, ação de Deus. Deus os vivificou em Cristo, diz o verso 13. E aí então ele vai dizer, foram ressuscitados no poder de Deus, no verso 12. Foram ressuscitados no poder de Deus. É interessante a palavra poder. No grego antigo, a língua que foi escrita esta carta é a palavra ergeneia, de onde vem a nossa palavra energizar ou energia. Então a energia de Deus, o poder de Deus, é que pode dar o reviver a você, um novo começo, uma nova vida, dar a você a ressurreição, o nascer para uma vida com Deus agora para sempre, diferente da vida que era antes. Há um antes e depois. Seja então sobrenaturalmente transformado. Você já foi? Se não for, não há como reviver em Cristo. Não importa o que você diga,
O reviver é possível somente em Cristo, porque somente nele Deus opera este milagre, esta ação no poder dele de transformá-lo. Aí é que ele traz a figura do batismo. Bem, nós os cristãos não temos a circuncisão, isso é muito claro. Ele fala do batismo, então ele está criando um outro ritual aqui, que é mágico para nós, para nos ressuscitar, nos transformar. Não. Ele disse bem claro, o batismo é esta metáfora do ser sepultado e do ressuscitar. Fala o batismo, imersão, ser colocado debaixo d'água, e então, descendo as águas, sepultado, saindo das águas, nasceu para uma nova vida, ressuscitado. É uma expressão exterior, é uma manifestação exterior, uma metáfora, um símbolo daquilo que deve acontecer no meu interior. Foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados. É o poder de Deus em Cristo por mim, que acontece aqui dentro. É no âmbito da fé. Diz aqui, ressuscitados mediante a fé, no verso 12. Não mediante a água, mediante a fé. E por isso é que nós, então, pedimos a fé e depois o batismo. Nessa sequência. É mediante a fé. É a fé que realmente traz lá aqui dentro o sepultar. E então o renascer ou ressuscitar, quando eu creio, quando a experiência íntima interior acontece, e o batismo então expressa isto que aconteceu em mim. Fé, esta dependência de Deus, daquilo que Ele fez em Cristo por mim, isto que elimina a dependência em mim mesmo, isto que descarta os meus esforços religiosos e morais, como eu pensava esta mentalidade religiosa e como pensam todos à nossa volta por aqui na nossa cultura e sociedade. Meus esforços, meus recursos humanos vão resolver todas essas questões espirituais. Não, fé, dependência de Deus e Deus em Cristo. Cristo morreu a minha morte e por mim Ele ressuscitou para que eu pudesse ter a vida com Deus. Morrendo a minha morte, a minha culpa caiu sobre Ele, e ressuscitando então Ele me dá a possibilidade da vida eterna com Deus. É no âmbito da fé, é a chamada conversão. Então, essa experiência sobrenatural, que nenhum recurso humano pode produzir, só Deus pode produzir. E o dia que Ele fizer isso na sua vida, você vai saber que Ele fez. E você nunca mais será o mesmo. Isso mesmo, nunca mais será o mesmo. Milhões e milhões através dos séculos já experimentaram isto. E isto é para você também. Você já reviveu em Cristo. Você já foi sobrenaturalmente transformado. Mas como é possível isto? Se eu devo tanto, se eu estou tão distante de Deus, se eu estou tão aquém do que eu deveria ser diante de Deus. Eu sei disto. E Deus sabe também. Há uma dívida, há uma distância. Sim. A palavra de Deus aponta isso com muita clareza. Por isso o ser humano pensa que ele tateando vai resolver as coisas. A distância, a culpa é grande demais. O ser humano nenhum pode resolver. Mas há uma forma, sim, há uma forma de resolver. É o que o texto diz. Então, o que é que o texto diz? Reviva em Cristo, tenha sua culpa plenamente removida. Tenha sua culpa em grande parte removida. Não é isso. Tenha sua culpa parcialmente removida. Não. Tenha sua culpa plenamente removida. Porque Deus, em toda a sua plenitude, está em Cristo, a obra é completa. Aqui há uma colocação seríssima. Vocês estavam mortos
em pecados. Há uma condição aqui comum ao ser humano. Está no passado, vocês estavam mortos, sim. Está falando aos cristãos, à igreja em Colossos, falando a você que já é de Cristo aqui. Por quê? Porque vocês já foram ressuscitados. Mas houve um momento, houve um antes. A sua vida é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A sua história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de ser ressuscitado, vocês estavam mortos em pecados. Que tipo de morte é esta? A morte que tem a consequência na morte física, sim, mas é a morte mais importante do que a física. Podemos chamar da morte espiritual. Em que sentido? Desligados de Deus, condenados diante de Deus, à parte de Deus, sem direito de estar com Deus, acesso a Deus bloqueado, sem esperança eterna, sem significado transcendente para a vida, correndo atrás um dia e do outro, esperando a morte chegar, e depois só a condenação. Mortos diante de Deus. Situação terrível. Note que não é apenas que você tem alguns probleminhas, que o ser humano tem algumas questõezinhas que nós vamos resolver com um pouco mais de escola, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de terapia. Não. Fala do estado de morto. Morto nada pode. É um impossibilitado. Por causa do pecado. O pecado. Palavra que foi jogada fora, é apagada. Palavra que escandaliza a cultura religiosa que está à nossa volta. Não mencione essa palavra. Não mencione. Você vai ser reprimido, repreendido. A palavra de Deus é muito clara: o ser humano está morto em pecado. O pecado está no ser humano, o fracasso moral diante de Deus. Esse é o cerne do problema. E por estar em pecado e morto, o ser humano então, distante de Deus, não gira bem. Ele está desequilibrado emocionalmente, moralmente, todos os sentidos. É por isso que ele diz: vocês estavam na incircuncisão da sua carne, no verso 13. Usando a figura da circuncisão, falando que eles estavam em circuncisão da carne, isto é, a carne no sentido do pecado, da inclinação para o mal. Vocês não estavam com isto cortado de vocês. Condição de morte. Condição séria. Mas como que isso pode ser removido? Então, porque morto não pode ajudar a si mesmo. Morto nada pode fazer em benefício da sua pessoa. Diz aqui o verso 13: Ele, Deus em Cristo, perdoou todas as transgressões. Você percebeu a ação de quem ela é? Quem é o sujeito do verbo? Ele perdoou. Não é você que conquistou o perdão diante de Deus. Você é morto. O ser humano, todos nós, antes de sermos ressuscitados em Cristo, estamos mortos em pecados, nada podemos. Mas Deus intervém. Deus vem em Cristo ao mundo e depois então aplica, intervém nas vidas humanas. Verdade maravilhosa. Ele é um Deus que em graça e misericórdia em Cristo perdoa. Ele perdoou, mas o perdão é absoluto. Você ouviu a palavra de Deus, Ele perdoou algumas das suas transgressões? Não. Ele perdoou muitas transgressões que você tinha? Não. Diz a palavra de Deus, Ele perdoou todas as transgressões. Nenhuma ficou de fora. Quando Cristo foi à cruz e morreu ali, a sua morte, a minha morte, caiu sobre Ele ali toda a nossa culpa, toda a nossa dívida, toda a nossa pena. Não há pecado, não há transgressão que Cristo não possa cobrir na sua morte na cruz. E quando estamos nele, então,
todas as transgressões são perdoadas de uma vez por todas. Não é mérito humano, apenas é mediante a fé. Nos jogamos na dependência da graça de Deus e Ele nos perdoa. Então é esse perdão absoluto. Eu preciso buscar uma evolução espiritual através de clamar por alguma a potestade, autoridade espiritual, um guia espiritual ou um guru. Eu preciso da circuncisão, eu preciso de algum conhecimento esotérico, alguma coisa da religião de mistério. Eu preciso fazer mais isso, mais aquilo. Não. Deus perdoou todas as transgressões. Paulo escreve aos crentes em Colossenses. Não se esqueçam disso. Estão querendo lhes perturbar, diminuir Cristo, diminuir o Evangelho, a plenitude de Cristo, a suficiência de Cristo, de Deus em Cristo. Estão querendo roubar de vocês. Não permitam. De vocês é o perdão de tudo, porque Deus os perdoou. Reviva em Cristo. Tenha sua culpa plenamente removida. Isso já aconteceu na sua vida. Já aconteceu. É maravilhoso que há aqui um apagar definitivo. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Aqui ele usa a escrita de dívida. E essa expressão na antiguidade era algo parecido com, por exemplo, a nossa nota promissória, que precisava ser resgatada através de um preço. Ele cancelou a escrita de dívida. Pegou a nota promissória, rasgou. Que consistia em ordenanças, as leis de Deus, a lei moral de Deus perfeita. Todos nós estamos aquém, mortos em pecado, fracassamos. Aqueles que insistem, achando que vão ser justos em si mesmos, ao ponto de serem aprovados por Deus. É impossível, diz a palavra. Está morto em pecado. O único caminho é Deus rasgar a nota promissória. E diz que aqueles que estão em Cristo receberam esse benefício. Louvado seja Deus. Um apagar definitivo. Diz aqui, ele cancelou a escrita. E no original realmente ele apagou, porque naqueles dias usavam o papiro. Não tinha o papel evoluído que nós temos atualmente. Era bem rudimentar. E a tinta também não tinha ainda o ácido que faz com que ela grude no papel. Então, o papiro era coisa rara, não era fácil de produzi-lo como o papel é para nós hoje. E então procurava-se reaproveitá-lo quando possível. E porque a tinta também era uma tinta bem mais rudimentar, não era como a nossa, era possível lavar, limpar. E a ideia é esta. Ele pegou e limpou, como se limpa uma lousa, um quadro negro. Não está mais lá. Limpou. E então esse quitar inquestionável e irreversível, uma dívida quitada inquestionavelmente de forma irreversível, ele a removeu pregando-a na cruz. Pregando na cruz. Discute-se o que figura o apóstolo Paulo está usando aqui. Os eruditos buscam algumas práticas da antiguidade para tentar explicar. E uma delas era quando então, o tribunal declarava alguém inocente e se pregava uma nota num lugar público comunicando isto. Está publicamente declarado. E a cruz é isto. Essa declaração de Deus. Está perdoado. Toda a culpa removida. Você talvez diz, você não conhece minha história. Você não sabe os caminhos onde eu já andei. O que eu fiz. Deixe-me dizer nesta noite que nem me importa a sua história. O que me importa é
que a cruz de Cristo cobre qualquer história, cobre a sua também, se você estiver em Cristo. Reviva em Cristo, reviva em Cristo. Mas é preciso ter a sua culpa plenamente removida. Isto Deus faz em Cristo. É preciso clamar, buscar, é mediante a fé. Ó Deus, entendo a minha condição e morto em pecados. Ao ouvir a voz do teu Santo Espírito falando a mim, caio em mim mesmo. Olho pela fé a morte de Cristo e vejo Ele morrendo a minha morte. Era minha, Senhor, Ele morreu por mim. E eu preciso disto porque eu jamais poderia pagar. Somente uma morte como a dele, do justo, no lugar do injusto devedor. É que é possível, eu reconheço isto. Aquela cruz é o raio-x da minha história, do meu estado diante do Senhor. Morto, condenado. Pela fé, Senhor, também creio não somente no perdão que vem dali, mas no poder da ressurreição. Oh Deus, a minha vida é tua, me dá um novo viver, esse sobrenatural que eu não consigo por mim mesmo, viver contigo agora e para sempre. Onde haverei de lutar ainda neste mundo com as minhas fraquezas, mas sempre olhando para o Senhor e dependente da sua graça. Vivendo para o Senhor, lutando com o Senhor ao meu lado. Tenha a sua culpa plenamente removida. Você já reviveu? Já reviveu em Cristo? É para você. Alguém aqui nesta noite com peso da culpa, alguém aqui cheio de desacertos interiores. Você precisa ter um encontro com Deus. Arrumar esse interior, suas emoções, sua culpa, sua consciência. Como posso fazer isso depois de uma história de tantos estragos, erros? Depois de uma vida socialmente aprovada, mas eu sei, longe de Deus, realmente morto. Como Deus em Cristo pode mudar isto? Um novo sentido, um novo caminho, perdoado. Reviva, reviva em Cristo. Estou falando aqui a um coração que já reviveu. Se você reviveu, você sabe que você reviveu. Se você não sabe, é porque você não reviveu ainda. A palavra fala a você nesta noite, atente, responda a palavra, aquilo que Deus fez, aqueles crentes em Colossos, séculos atrás, se é o mesmo poder que está aqui, pode fazer por você também. E aí, há uma vida nova, uma vida com Deus e para Deus. Eu li uns versos anteriores do capítulo 1, que fala de como em Cristo Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, que Ele também chama, que também é chamado aqui o reino do seu Filho, não é? Jesus Cristo. Quando você é ressuscitado em Cristo, você sai do reino das trevas e vai para o reino da luz. Continuamos neste mundo, um mundo que está no reino das trevas, e andamos no meio deste reino, mas somos estrangeiros. Somos do reino do seu Filho, o reino da luz. Por isso, revivido em Cristo, você vive livre dos poderes espirituais. Lá estava aquela igreja, lá estavam aqueles irmãos em Cristo em Colossos, naquela cultura toda espiritualista, num dualismo de matéria e espírito, crendo em emanações espirituais da parte de Deus, toda uma ideia, uma doutrina, praticando toda uma forma de esoterismo. Esta vida que quer resolver por si seus esforços, a dimensão espiritual, a inquietação humana, o vazio humano, a perturbação. E aí se lança a mão de tudo que aparece, e sempre há poderes espirituais a serem aplacados, conquistados, poderes espirituais com quem você tem que estar me alinhando com eles, alinhando com esse, com aquele outro, todo tipo de diversão, e não há fim nisso tudo. Cristo é aquele em quem toda a plenitude de Deus habita, e nele há um reviver para Deus, para todo sempre, em perdão pleno, e que nos move do reino das trevas para o reino da luz. Então estamos livres em Cristo, numa nova vida,
vivida para Deus, livres do poder espiritual das trevas. O apóstolo Paulo diz aqui que o inimigo foi desarmado. Verso 15 diz: tendo despojado os poderes e as autoridades. E essas duas palavras, poderes e autoridades, eram os termos usados para aqueles que estavam ali na cultura, naquela visão religiosa, crendo em espíritos aqui, espíritos dali. O apóstolo Paulo diz: Deus os despojou. Não há poder espiritual que possa oprimi-los, condená-los. A palavra Satanás, diabo, quer dizer acusador, quer dizer adversário. Não há mais, tendo despojado os poderes e as autoridades. Quando Cristo vai ao Calvário, vai à cruz, nós sabemos do ataque das trevas. É aquele momento quando Jesus Cristo diz ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Aliás, antes, quando ele se retira para orar, ele diz aos seus discípulos: fiquem comigo, orem, porque a minha alma está triste até a morte. É um momento de uma grande luta, a luta intensa. Ele sabe que todo pecado do mundo vai cair sobre ele. É aí que ele entra com esta oração: se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele diz: seja feita a tua vontade. E ele marcha para a cruz. O diabo não prevalece. Ele vence, ele despoja. Mas ele vai e morre na cruz. E nós temos a tendência de pensar que a vitória está na ressurreição. Na verdade, a ressurreição é consequência da vitória. A vitória está na morte de Jesus Cristo. Porque as trevas não têm o interesse desse tipo de morte de Jesus. Porque quando ele toma sobre ele a minha culpa, pagando o preço, o diabo sabe que naquele momento ele me retira do império das trevas, do poder diabólico, das interferências espiritualistas, e me leva para o reino seu, somente dele, o reino da luz. Quando ele morre ali, diz: está consumado, a batalha estava ganha. O diabo perdeu, a serpente foi pisada. Agora os cativos serão livres. Ali o inimigo foi despojado. A ideia de despojado é um verbo que significa tirar e jogar fora. É aquela ação que os exércitos faziam e fazem até hoje, quando conquistam um território do inimigo e há muitos prisioneiros. Então os prisioneiros todos passam por revista. As armas, tudo que eles têm é tirado, inclusive posses que eles têm, tudo é tirado deles. Na cruz, quando Cristo morre, isso foi feito. Todos os poderes das trevas foram desarmados. Ele tirou tudo deles, todos os recursos. Eles não têm poder sobre mim nunca mais. E eu fico ouvindo certas mensagens por aí, se dizem pregadores e crentes, que se dizem crentes pelo menos, não sei até que se são, não são, mas fazendo 1000 trabalhos para tirar isso da sua vida, aquilo da sua vida. Meu irmão, Cristo já tirou tudo da minha vida. Eu estou no reino da luz. E eu tenho que lidar apenas com um, Cristo Jesus. Com mais ninguém. Com mais ninguém. Ele despojou. Eu vivo livre dos poderes espirituais. Eu fui revivido em Cristo. Eu ressuscitei com Ele. Eu vivo para Deus eternamente. Inimigo desarmado. E aí acontece essa exposição notória. Fez deles um espetáculo público. Meu irmão, a cruz de Jesus Cristo não é esotérica. O Evangelho quer dizer o quê? Boas notícias. Notícias do que você proclama abertamente. A cruz está diante da humanidade desde aquele primeiro dia quando ela aconteceu.
a cruz de Cristo, a morte dele. Não está escondidinha, você precisa ser introduzido, iniciado, e faz mais isso, faz aquilo, um dia você vai chegar nela. Não, não. Já de cara, é dito, é falada, é apresentada, é pregada. A cruz em Jerusalém não foi uma coisa escondidinha, espetáculo público. Mas quando se pensou que Cristo era o espetáculo, na verdade o espetáculo é quem o levou à morte. Os bedis têm aquela música. Comecei a contar uma piada e todo mundo riu. Mas aí eu descobri que a piada era eu. Mais ou menos isso aconteceu lá em Jerusalém e acontece até hoje. Quem foi exposto ao espetáculo público foi Cristo? Sim. Mas então, para expor ao espetáculo público da derrota dos poderes das trevas, a minha culpa, exposição pública, para todo o que quiser conhecer e ver, a cruz está exposta. A vitória de Deus por nós sobre os poderes das trevas. Cristo morreu a morte real, morreu a morte verdadeira, o justo, aquele em quem toda a plenitude de Deus habitava. Sim, ele morreu assumindo a forma humana, se identificando conosco. Sim, morreu naquele dia, naquela hora, numa cruz real, uma morte verdadeira, morreu de verdade, foi sepultado, mas nisso tudo, ele venceu os poderes das trevas para que eu pudesse ser transportado para o reino da luz. Fez do inimigo um espetáculo, despojou-o de todas as suas armas, não pode mais me escravizar. E aí essa conquista, então, é celebrada, finalizada. Ele diz, triunfando sobre eles na cruz. E este verbo triunfando aqui é uma figura tremenda. Cristo na cruz morrendo, triunfando. É ali que ele despoja os inimigos, ele faz esse espetáculo da vitória. Tudo está pago, o resgate necessário foi oferecido. Sai do reino das trevas, vem para o reino da luz. Triunfa na cruz. Que verbo é esse, triunfar aqui? Este era o verbo, na língua original aqui do texto, usado para a experiência comum no Império Romano. Lá ia um general para conquistar mais territórios para o Império Romano. Levava o exército, saía para terras distantes conquistava, voltava então para Roma, vitorioso, trazendo os despojos, o que tiraram de precioso do inimigo dominado. E trazia também prisioneiros, especialmente os líderes inimigos, os comandantes das forças inimigas. Em Roma era organizado um grande desfile, uma parada, a parada da vitória. Toda vez que voltava o comandante vitorioso, e o povo se ajuntava na avenida principal, e havia um tremendo desfile. E lá ia então o general vitorioso à frente, o seu exército também marchando firme, o povo aplaudindo. E atrás ia também os inimigos feitos prisioneiros, amarrados e sendo puxados. Esse é o verbo. Na cruz, Cristo desfilou o desfile da vitória, arrastando o inimigo que mantinha morto em transgressões e pecados no seu reino das trevas. Ali, na cruz, Cristo estava fazendo uma grande parada da vitória, do amor de Deus por mim, para que eu pudesse finalmente reviver para o reino da luz,
Reviver para Deus é em Cristo, livre do poder das trevas, hoje e para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, vamos à presença de Deus. A questão é onde você está diante da palavra nesta noite. Você é alguém que já reviveu ou ainda não? Você já reviveu? Como é que está a sua caminhada?